Nós vamos observar hoje Marcos, no capítulo 9, do verso 2 ao verso 13. A princípio, podemos ficar só até o verso 8. Coloquem os vossos olhos, Marcos 9, de 2 a 8. E depois lemos o restante à medida do que vamos observando. Eu vou ler aqui na minha Bíblia de estudo, embora no boletim aparece uma outra versão, mas fiquem nela, tá bem? Então a palavra do Senhor diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E, de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. E o texto que eu vos quero pregar se chama A Glória no Alto Monte. Vindos da apresentação da cruz, a transfiguração apresenta-nos a divindade de Jesus jamais vista antes. E é nesse facto que aqueles que sentem a ausência de Jesus são fortalecidos, chamados ao louvor e qualificados ao serviço. Então eu quero orar a Deus e pedir para que Ele venha com o seu poder através do Espírito para nos ajudar, não somente a mim a pregar, a falar aquilo que é certo e aquilo que Ele quer que eu entregue a vocês, mas também para que o Espírito prepare o ouvido. Que não seja apenas mais uma pregação, mas que seja uma pregação que nos fortaleça e que saiamos daqui fortalecidos pelo alimento divino que é a palavra do Senhor. Então eu quero orar, vamos orar. Pai do céu, nós te louvamos por esse dia, pela oportunidade que temos de estar na casa do Senhor. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos criou, ó Deus, para estar aqui nesse momento, na tua casa de oração, reunido com os nossos irmãos, para te louvar, te bendizer e exaltar o seu nome. Essa é a nossa existência. Esse é o motivo para o qual existimos, ó Deus, e nós queremos fazer isso com auxílio do Teu Espírito, ó Deus. Ó Pai, te pedimos que com essa palavra que vai ser pregada, Deus, que o Senhor nos alimente, ó Pai, que o Teu Espírito use a mim, ó Deus, na minha pequenez, a falar o coração do Teu povo, ó Deus, e ministrá-los, ó Deus, que eles recebam o alimento, ó Deus, devido, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que as pessoas que entram nessa casa de oração, entram com expectativas diferentes, com anseios, medos. Ó Pai, somente a Tua palavra e o Teu Espírito para alimentar cada um, ó Deus, como eles precisam ser alimentados, ó Deus. É nessa hora que oramos, ó Deus, que o Teu Espírito, ó Pai, opere, ó Pai, no nosso meio, e que possamos, ó Deus, ser edificados nessa tarde. É isso, irmãos. Amém. Quem aqui está com um pouco de expectativa do que vai acontecer, porque terminamos o livro, meus irmãos. Terminamos o livro do pastor Tiago, exatamente. O livro do Tiago, porque o livro de Marcos continua. E chegamos à mensagem. Então, esses textos que serão pregados a partir daqui faz parte de um livro que vai ser lançado no futuro. Então, que essas mensagens possam criar também essa expectativa e que os irmãos vão até o Tiago e a Ana Ruth para eles lançarem esses livros. Queremos ser abençoados por eles. Então, aqui chegamos em um ponto decisivo do ministério de Jesus.
Até então, Jesus estava ali na Galileia, fazendo os seus prodígios e maravilhas, e aqui Jesus começa a encaminhar para aquilo que será o verdadeiro ápice do cristianismo, a morte e a ressurreição. E na semana passada estivemos à volta do ensino de Jesus sobre a cruz. É bem provável, como o texto nos diz, que esses 6 dias, a gente pode ler também em Lucas, que vai falar 8 dias, mas tudo para dizer que é uma semana que eles viveram com a tentativa de perceber e esse choque com uma realidade desanimadora acerca das expectativas que eles tinham sobre o Messias. E ao decorrer do estudo do Evangelho de Marcos, vimos que a caminhada cristã está fundamentada na ideia de autonegação e cruz. Esse foi o sermão da semana passada. Isto ajuda-nos a deixar de criar realidades inalcançáveis acerca daquilo que cremos. E, de certo modo, meus irmãos, todo cristão é um cristão desiludido. Porque, no fundo, Cristo mexe com a nossa casa, mexe com as nossas crenças e apresenta aquilo que Ele é em sua totalidade, aquilo que Ele vai fazer em sua totalidade. E às vezes essas crenças que nós criamos, elas são colocadas em xeque por aquilo que Cristo veio fazer. E uma verdade foi a verdade da cruz, que colocou em xeque aquilo que eles acreditavam do Messias. Então nós precisamos perder na perspectiva do Evangelho para ganhar. E é isso que a mensagem da semana passada trouxe, uma perspectiva da cruz. Até então a cruz não tinha sido anunciada assim de forma mais explícita. E agora Jesus foi ali e deu checkmate, podemos dizer, acerca da sua morte. E o texto nos diz que, num alto monte, Jesus chama o seu grupo mais próximo, Pedro, Tiago e João. Ambos eles já viveram uma experiência sobrenatural com Jesus. Qual experiência é essa, meus irmãos? Vocês conseguem lembrar qual experiência foi essa? Marcos 5:37, no episódio da ressurreição da filha de Jairo. A intenção do mestre, como podemos ver, é subir no monte para orar, como diz Lucas, no capítulo 9, 28, e por isso, quando esse grande acto misterioso e miraculoso acontece, é bem provável que seja à noite, porque o texto fala que os apóstolos estavam um pouco sonolentos. É importante a gente observar que Jesus, em tudo, ele tenta cumprir o que a lei diz. Jesus é o cumprimento perfeito da lei. E quando nós pensamos assim, esse era o círculo próximo de Jesus, o círculo íntimo, a gente está familiarizado com isso. Mas se a gente vê em Deuteronômio, a gente vai ver que para um fato ser testificado como verdadeiro, precisava de 3 pessoas. Uma pessoa só não poderia condenar a outra, precisava de 3 pessoas da congregação para que aquela pessoa fosse condenada. Então Jesus aqui também, ao andar com os seus 3, principalmente nesses momentos mais glorioso e de esplêndido, de coisas importantes acerca do seu ministério acontecer, aí Jesus sempre está com os 3. E o texto diz-nos que as vestes de Jesus tornaram resplandecentes e sobremodos brancas. No livro de Lucas vai falar que a aparência do rosto de Jesus transfigurou-se. E em Mateus nós vemos que o rosto de Jesus resplandecia como o sol. O termo grego usado aqui é metamorfose. Agora a gente, como está estudando o grego, a gente sempre gosta de trazer isso aos irmãos, para que os irmãos tentem compreender, porque isso, embora as pessoas acreditem que não faz a diferença, faz muita diferença. Como esse verbo utilizado, esse termo utilizado, esse verbo está no auristo passivo. O que é o auristo passivo? Na língua portuguesa, a gente entende que o verbo ele pode ser ativo e passivo. Correto?
O ativo é o sujeito a executar o verbo e o passivo é o sujeito a sofrer o verbo. Então, o termo que Marcos e Lucas usa significa uma expressão do caráter íntimo, mas não é Jesus que quis por si só se transfigurar. A palavra e o fato de usar esse termo na sua voz passiva indica que foi o próprio Deus que transfigurou o Filho. E isso nós vamos ver que Deus, ao transfigurar o Filho, Ele queria deixar uma mensagem para aqueles discípulos. Então nós vemos que esse mesmo termo é usado por Lucas em Marcos, e nós vemos que há outras duas concordâncias acerca desse termo, que uma é em Romanos 12:2, quando fala que o Espírito nos transforma, e o outro é 2 Coríntios 13, só que aí usa esse termo em outro caso. Não é despropositado que a brancura do Mestre na transfiguração representa toda a força de uma pureza que o nosso mundo caído não consegue ver com nitidez. E Calvino tinha uma ideia parecida com essa ideia. Calvino falava que o fato de Jesus não aparecer totalmente transfigurado, ainda que ele tivesse vestido, é porque os discípulos não estavam preparados para ver Jesus na sua total forma gloriosa. E isso por conta do pecado. Então Calvino falava, olha, os discípulos não pôde aceder à divindade total de Cristo, porque eles ainda não estavam preparados. E nós vemos que em Hebreus fala que a partir da hora que nós colocarmos os olhos em Jesus, Jesus na sua plena forma divina, nós seremos completamente perfeitos, e estaríamos na nossa forma a nossa forma criada, podemos dizer assim, a forma com o propósito criado que nós tínhamos. E o texto diz que Jesus estava acompanhado de duas pessoas. Olha aí o texto, coloca os olhos no texto. Quem eram essas duas pessoas que só poderiam estar ali de forma sobrenatural? Não poderiam estar ali de outra maneira, até porque eles já estavam na glória. Moisés e Elias estavam com Jesus, como nos diz Lucas. E Lucas dá o Evangelho de Lucas não dá o motivo por qual estavam juntos. Marcos fala que eles estavam falando, e Lucas fala que eles estavam falando acerca da sua partida. E o termo que Lucas escolhe para a sua partida é o termo êxodos. É a mesma ideia que a Septuaginta pegou do êxodos do povo judeu saindo do Egito. Então, para aqueles que gostam de teologia bíblica, a gente sabe que tem várias fases de cumprimento aquilo que o Senhor tem para revelar através das suas escrituras. E essa partida, que depois nós iremos ver que é a cruz, ela estaria relacionada ao novo nascimento, ao novo momento de êxodos na vida do povo de Deus. E para a nossa fé em 2024, este encontro não é tão impactante como para Pedro, Tiago e João. Moisés e Elias eram personagens centrais e heróicas da fidelidade que Deus derrama no Velho Testamento, símbolos da lei e símbolos da profecia. Ambos eles já viveram episódios de monte com Deus. Ambos eles já estiveram em lugares elevados a experimentar de Deus de forma diferente. Moisés no Monte Sinai, em Êxodo 24, e Elias no Monte Horebe, em 1 Reis 19. Essas pessoas heróicas agora estavam no convívio dos discípulos. Imagina para você conviver com
uma educação cristã, ou seja, no caso deles, uma educação judaica, a dizer que Moisés era uma pessoa central e heróica, Elias era aquele que foi para a glória do Senhor e ninguém mais sabia e esperava a sua volta. Agora eles estavam diante dos discípulos e provavelmente cumprindo um papel de consolo para Jesus. Eles estavam a consolar. Calvino vai dizer que eles estavam ali a mostrar a Jesus que a lei e os profetas falavam daquele momento. Então, eles estavam ali a impulsionar Jesus para viver a cruz que o destinava. E este evento ele é envolto de sobrenaturalidade, mas isso não intimidou o voluntarismo de Pedro. O que Pedro fala aí, meus irmãos? Pedro fala: façamos 3 tendas, uma tua, uma para Moisés e outra para Elias. O que vocês acham da atitude de Pedro? Nos últimos dias, a gente está falando muito da atitude de Pedro. Quinta-feira, falamos da atitude de Pedro lá na Lapa. Constantemente, nós estamos falando das atitudes de Pedro. Do seu ímpeto em chamar Jesus à parte, questioná-lo por que ele deveria morrer. Então, nós vemos que, ao meu ver, essa ideia de façamos tenda, isso também é uma forma de questionar e uma forma de tentar impedir aquilo que Jesus estava a fazer, aquilo que Jesus estava prestes a cometer. No verso 8:32, é quando Pedro chama Jesus à parte e fala assim: poxa, mestre, por que precisamos morrer, Como o pastor Tiago usou o termo, agora é só subir, agora é daqui para a glória. Só que Pedro não sabia que antes de entrar na glória precisava morrer, e que a morte de Jesus era um plano fundamental para que hoje nós possamos estar aqui. Então, nós vemos que esse voluntarismo de Pedro em querer reter o que ali era bom, o que ali ele nunca tinha experimentado, isso faz parte de uma atitude que não está isolada no tempo. Essa atitude ainda persegue o povo de Deus em 2024. Aqui nessa igreja, aqui nessa congregação hoje, esse voluntarismo de Pedro, essa ideia de querer reter o que é bom, de querer guardar para si aquilo que ele considera bom e não deixar com que as pessoas cumpram a vontade de Deus, faz parte da nossa vida, meus irmãos. Sinto muito dizer isso, mas em todo momento nós estamos impedindo que pessoas vivam a glória de Deus, vivam o plano de Deus, porque nós queremos reter aquilo que achamos que é bom. Então, essa atitude de Pedro é uma atitude que o Newton tem e que vários de vocês têm hoje. Eu lembro de um amigo meu na minha cidade, que eu estava indo, vivendo assim, de forma boa aquilo que o Senhor estava fazendo na minha vida em missões, só que toda vez que eu voltava para a minha cidade, ele falava assim: cara, deixa isso de lado, fique aqui, vamos montar a nossa empresa, vamos trabalhar junto. E Deus estava ali fazendo coisas tão grandiosas na minha vida, e esse irmão, que é um irmão em Cristo, ele falava: fique aqui, não vá agora. Ele querendo reter aquilo, e eu falava assim: meu Deus, eu também tenho essas mesmas atitudes, quando eu acho, até mesmo nós, em um contexto de plantação como de uma igreja, quando nós olhamos para a relação da Lapa, nós queremos falar assim: está tudo ajustadinho, vamos ficar aqui, não vamos para a plantação de Algés. Esse é a atitude de Pedro, esse é o ímpeto que Pedro tem, que nós temos hoje em 2024. Então, meus irmãos, para que possamos vencer isso, nós precisamos nos colocar diante do Senhor e entender que mesmo na sua ausência, Ele estará conosco. E eles falam, Lucas nos diz que esses visitantes se afastaram, e esse discernimento de Pedro estava um pouco embaralhado, porque eles tinham medo, eles não sabiam o que de fato sentir diante daquele fato. Eles estavam aterrados, possuídos de grande temor. Imagina a astúcia de Pedro. Já pensou? Moisés e Elias já estavam na glória, e Pedro querendo que eles desçam da glória para habitar no mundo caído.
e impedindo Jesus de estar no mundo caído com uma missão gloriosa de ir para o seu verdadeiro lugar. Olha a astúcia desse homem. Mas é isso que nós somos astutos a esse ponto de querer impedir o avanço do reino de Deus. E a Bíblia continua a nos dizer que uma nuvem entra em cena e dela uma voz que diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. No grego imperfeito usado no verbo quer dizer mantenha-se a ouvir. No português, a ele ouvir, isso está no imperativo. A ele ouvir, a ele ouvir. Quando uma nuvem entra em cena, é impossível não pensar nas manifestações da glória de Deus por meio dela. Do Monte Sinai ao tabernáculo, e Calvino, nesse sentido, ele fala que a nuvem, ao entrar e esconder aquilo que estava a ser feito, era Deus impedindo os discípulos de adentrar algo que eles não estavam preparados ainda para receber. E a gente vê, e nesse sentido eu fico assim um pouco receoso com isso que Calvino ele fala acerca da nuvem ser um impedimento dos apóstolos terem acesso a algo grande de Deus, porque é a nuvem que a gente vê que acompanha o povo ao longo da história, e é a nuvem que, quando o templo está perfeito, está prestes a ser usado, Deus, ele habita o templo através de uma nuvem, ou seja, a nuvem, além desse cuidado todo, e eu só lembro agora eu só lembro de um exemplo acerca de que Deus usou uma nuvem para esconder, e foi no Monte Sinai com Moisés, mas todos os recordos que eu tenho da nuvem ao longo do povo de Israel é uma nuvem que está presente, está acessível, é Deus sendo acessível ao povo, e quando ele habita o templo, isso ainda faz, isso ilustra ainda com mais garantia, com mais verdade isso. Então a nuvem, ela era o meio para qual Deus garantia o cuidado com os judeus. Quando os discípulos se aperceberam, ali só estava Jesus. Se no Velho Testamento uma nuvem, ela protegia e guiava o povo, mas havia essa intercessão dos apóstolos, dos profetas e da lei, agora essa distância foi vencida porque a presença de Jesus era tudo aquilo que eles precisavam ter naquele momento. O que presenciaram no alto monte, embora os perturbava, a palavra diz que eles estavam aterrados, possuídos completamente por medo, tinham ouvido a voz de Deus a reconhecer que Jesus era o seu filho. Houvesse cruz ou não houvesse cruz, eles tinham recebido do próprio Deus, dizendo: este é o meu filho amado. Até então, os discípulos não tinham ouvido a voz de Deus, a não ser por meio de Jesus. O outro episódio que nós vemos que vem uma voz e fala acerca de Jesus, que ele é o filho amado, foi no seu batismo. Até então, os discípulos, Pedro, Tiago e João, não haviam presenciado essa voz. Então, houvesse ou não a cruz, agora eles tinham essa recomendação do próprio Deus. Após isto, quando nós vamos ver, leia aí a partir do verso 9, ao descerem do monte, ordenou-lhe Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto, até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos. Interrogaram-no dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então eles lhe disse: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio, e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito
está escrito. Após isso, após esse momento de milagre, momento de ouvir a voz de Deus, Jesus pede silêncio aos discípulos. Deveriam guardar segredo até a sua ressurreição. Interessante pensar que o segredo que Jesus pede, ele passa por um assunto incompreendido pelos discípulos. Eles não sabiam o que era a ressurreição. O judeu acreditava que todos iriam ressuscitar após todas as coisas se cumprirem, e uma delas é a vinda do Elias. Mas Jesus, ao falar isso, ele está pensando na sua ressurreição. Por isso a questão levantada por eles. E o mestre ajusta o entendimento dos discípulos acerca da vinda do Elias. Então Jesus fala que Elias veio, ele foi caçado pelos governantes da época, e depois o segundo Elias, como vemos Jesus falar acerca de João, ele foi morto pelas mãos de Herodes. Eu quero trazer aqui 3 aplicações acerca desse texto, embora nós já falamos de uma que eu gostaria de trazer. Vindos da apresentação da cruz, a transfiguração mostra-nos consolo. O que vem pela frente e aquilo que nós iremos acompanhar à medida que estudamos não será fácil, mas não está desassociado da glória e poder de Deus. Não há medo no cristão que já não esteja resolvido na soberania de Cristo. No assombro da glória do Filho, o medo ele se dissipa. Através da presença do Filho e em tudo que ele representa, o medo ele deve se dissipar. O medo é lançado fora quando nós experimentamos do amor de Deus. A segunda aplicação, vindos da apresentação da cruz, a transfiguração mostra louvor. Os discípulos vinham a reconhecer a divindade de Cristo, mas nunca tinham experimentado, nunca tinha sentido a glória de Deus e essa divindade tão presente em suas vidas. E o louvor é um vislumbre da eternidade, passa por uma saudade, e toda vez que eu leio essa saudade do futuro, eu lembro de um jogador do Brasil que caiu, lançou uma frase assim, saudade do que a gente nunca viveu. Eu fico pensando, cara, que loucura. Mas é justamente isso, quando nós pensamos na eternidade, é uma saudade daquilo que nós ainda não vivemos, é uma saudade daquilo que nos espera, que a gente ainda experimenta de forma fragmentada no nosso meio. Nós experimentamos a fraternidade com nossos irmãos de forma fragmentada, porque na glória nós iremos ser ainda mais unidos, porque nós estaremos com aquele que nos une. Então, é justamente isso, a nossa pequenez, ela é evidente quando nós estamos diante de Jesus. E a terceira aplicação, vindos da apresentação da cruz, a transfiguração mostra-nos a qualificação ministerial. Uma testemunha ao longo da história, ela tem sido definido como alguém que vê primeiro e depois ensina. Diante da glória revelada no monte, os cristãos foram qualificados, ainda que não naquele tempo que eles sentiram a glória de Deus, logo após, eles foram qualificados a ensinar. De certo modo, todo cristão ensina o que vive. Não há diferença nessa ideia. Não há pessoas que podem ensinar sem viver. Todo cristão, ele ensina o que vive. E isso nos lembra de todas as vezes que nós somos hipócritas conosco mesmo, de querermos viver algo, queremos ensinar algo que nós não vivemos. Nós primeiro experimentamos e assim nós ensinamos. Nós primeiro temos acesso à presença do Filho e assim nós falamos acerca do Filho.
E sabemos que a experiência do monte, ela não está desvinculada da vida ou da tarefa cotidiana. Sabemos que é o Deus transcendente que nos envolve para que o mais necessário aconteça no dia a dia, que é ouvirmos a voz de Jesus. É para isso que Deus transfigurou o Filho, para que os discípulos pudessem ouvir a glória de Jesus e ouvir o Filho, tudo aquilo que ele ensinava. Pai do céu, nós te louvamos por esse dia, meu Deus, porque com grande amor o Senhor nos salvou, com grande amor o Senhor nos continua a salvar, ó Pai, dos nossos pecados, da maldade do nosso coração. Obrigado, Deus, porque a tua voz é o nosso guia. Meu Deus, ora por meio da palavra, ora por meio, Pai, do teu povo que o Senhor levanta a cuidar de nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque em nenhum momento, em nenhuma fase da nossa vida, Pai, o Senhor permite que caminhemos sozinho, ó Deus, e perdido, ó Deus. Obrigado, Deus, porque uma das palavras que nós lemos, ó Deus, um dos textos bíblicos que nós lemos nessa tarde, ó Deus, em Provérbios fala, Deus, que reconhecendo o Senhor, ó Pai, em todos os nossos caminhos o Senhor endireitará as nossas veredas, ó Pai. Obrigado por isso, ó Deus. Obrigado, Deus, porque ainda que caminhando errado, seguindo, ó Pai, o rumo e o engano do nosso coração, o Senhor, ó Deus, vá buscar, Pai, como ovelha perdida, Pai. Ó Deus, e o Senhor nos ama, ó Pai, porque entregou o teu Filho, ó Deus. Ó Deus, obrigado por isso, ó Deus. Obrigado, Deus, porque essa é a verdadeira prova de amor. Ó Deus, o Senhor entregou o seu Filho para que possamos hoje estar aqui, na tua presença, sem nenhuma culpa e sem nenhum engano, ó Pai. Nós te louvamos por isso. Ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, que a voz do teu Filho, que os ensinamentos do teu Filho, ó Deus, seja o nosso guia, Deus. Que possamos ouvi-lo, ó Deus. Possamos, ó Pai, depositar tempo, ó Pai, na tua palavra, a meditar acerca do ensino do teu Filho, para que possamos, ó Deus, passando por dificuldades ou não, permanecermos na tua presença. É isso que eu gostaria de orar, ó Deus, é isso que eu gostaria de pedir, para que todos os nossos irmãos e os meus irmãos que aqui estão, ó Deus, possam desfrutar da voz perfeita de Jesus através da tua palavra, Deus. Faça com que a tua palavra seja, Pai, acessível, ó Pai, no nosso meio, ó Pai, para todos aqueles, ó Deus, que com sede aguardam a tua manifestação, ó Pai. É isso que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Nos abençoe, Pai, durante essa semana. Nos abençoe, Pai, nas dificuldades e nas lutas que teremos. Nos abençoe, ó Pai, na semana de trabalho que teremos, ó Deus. Sê o Senhor conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.